Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. Ricardo Trindade, Nerd Serviço. Hoje vamos falar desta obra bastante interessante chamada The Wicked and the Divine. Esta é uma obra escrita por Kieran Gillen e ilustrada por Jamie McKelvey e publicada mensalmente pela Image Comics. Com um total de 51 edições editadas, 45 da história principal e 6 de spin-off, em Portugal é editada pela Gifloy Studio Portugal e tem atualmente 4 edições formato deluxe. Estas 4 edições correspondem a 22 volumes, o que pelas minhas contas, se não estiver errado, dá-me a entender que esta edição vai ter 8 volumes, ok? Esta história passa-se num universo muito semelhante ao nosso, mas com uma grande diferença. Existem 12 deuses, o chamado Panteão, que de 90 em 90 anos reencarnam no corpo de humanos normais e podem viver no meio de nós por apenas 2 anos. A esse fenómeno chama-se ressurreição. Ao fim desses 2 anos, tanto o deus como o seu hospedeiro morrem. Aliás, quando existe a reencarnação, as duas personalidades, o do humano e do deus, misturam-se numa só. Eles são ressuscitados por uma velha imortal de nome Anankes, ou seja, só se ela os encontrar adormecidos dentro do corpo humano é que os pode ressuscitar. Este processo faz com que não sejam ressuscitados todos ao mesmo tempo e alguns acabam por morrer primeiro que outros. E nem sempre são os mesmos deuses, existem vários, só são ressuscitados apenas 12. Portanto, há 90 anos atrás podia ter sido ressuscitado o deus Neptuno e agora já é outro deus e porque Neptuno não foi encontrado ou não quis ser ressuscitado, por exemplo. O único objetivo na Terra é inspirarem os humanos e dessa forma serem idolatrados por eles. Durante esses 2 anos é quase uma necessidade básica, um vício, o único propósito deles neste planeta. Por isso eles tornam-se estrelas de pop, de culto, que movem multidões em concertos e comic-cons. São os famosos deste universo, mais que as estrelas de Hollywood. Vivem uma vida de deboche, regada a sexo, drogas e álcool. O que é interessante é que muitos dos deuses reencarnam em corpos de humanos menores de idade, o que levanta aqui algumas questões morais. Neste primeiro volume, intitulado O Alto de Fausto, conhecemos a nossa protagonista. Laura Wilson, 17 anos, é a nossa protagonista humana que é fã do Panteão e ao assistir a um concerto de um dos deuses torna-se amiga de alguns deles, em especial Lúcifer. Quando estão a ter uma pequena conversa na Green Room, 2 homens armados tentam matar os deuses e a Lúcifer rebenta com a cabeça dos 2. Lúcifer é detida e apresentada a tribunal. Em tribunal, ela desrespeita constantemente a autoridade do juiz e em tom de brincadeira ameaça-o de morte. Mas o juiz acaba mesmo por morrer e Lúcifer é acusado injustamente. Ou não. Todos os deuses do Panteão abandonam Lúcifer e apenas Laura, a nossa protagonista, se dispõe a ajudar Lúcifer e a encontrar a verdade, mas em troca de receber alguns dos seus poderes, claro. Laura então vai numa busca para tentar encontrar a verdade e tentar contactar os outros deuses para saber se algum deles foi responsável. Lúcifer acaba por perder a paciência, foge da prisão e então aí é que se dá um dos grandes confrontos do primeiro volume. E acabamos por ter um confronto de deuses contra deuses, onde eles acabam por revelar um bocadinho dos seus poderes. No fim deste volume há 2 twists que eu não vou revelar para não estar a estragar a história, mas que pelo menos um deles me deixou de queixo caído. Neste segundo volume, intitulado de Fandemónio, passou-se o mês dos eventos deste volume e Laura é então uma vedeta do Instagram, das redes sociais, derivado de um dos twists deste primeiro volume. Laura não desistiu de procurar a verdade sobre o que aconteceu no tribunal e limpar o nome de Lúcifer, mas eis que se junta à sua demanda outro deus, de nome Inanna. Inanna é uma mistura de Prince com David Bowie. Aliás, todos os deuses têm inspiração em estrelas de pop ou personagens da literatura e até mesmo escritores. Os dois juntam forças para descobrir a verdade. Juntos vão a uma das Comic-Cons dedicadas ao Panteão e conhecemos mais um deus, Woden, e as suas valquírias. Escusado será dizer a fonte de inspiração por trás deste deus é bastante óbvia. Ao longo de todo o livro vão surgindo mais deuses e é aprofundada as suas motivações tanto desses novos deuses como dos outros anteriores que foram apresentados no primeiro volume. E é explorado também a personagem de Anankes, que é aquela velhinha responsável por ressuscitar os deuses. Entendemos que ela é mais do que aparenta e bastante manipuladora. Este universo é muito rico em referências ao nosso universo, seja pela música ou estrelas da música pop, aos famosos do Instagram e do TikTok, os novos influencers e àquela cultura que se criou agora da idolatração dessas mesmas pessoas, desses mesmos influencers. Que parece que o seu único propósito é inspirar as massas que os seguem. E esses mesmos influencers alimentam-se dessa adoração, dessa bajulagem.
sempre à procura de novos seguidores e de novos patrocínios, é claro. A crítica aqui é muito clara. O paralelismo desta com a nossa realidade envergonhou-me por viver numa das épocas mais fúteis da história da humanidade. O design dos deuses é muito original e as ilustrações são incríveis. Destaque para o segundo volume em que as cenas de ação estão muito coloridas e dinâmicas. Reparem que o ilustrador desenha os cenários de forma insípida, sem personalidade, sem vida, na maioria dos casos. Quase vazios. Penso que isto serve para dar ainda mais destaque às faces das personagens. Elas são o foco principal e é nelas e apenas nelas que nos devemos focar. Basta olhar para as suas expressões para saber o que estão a sentir. Todas as personagens são belas e perfeitas. O primeiro volume é um pouco lento, a história avança devagar e são dadas poucas dicas do que realmente se está aqui a passar. A explicação vai sendo desenvolvida neste segundo volume e nos outros posteriores volumes, o 3 e o 4, que eu depois irei analisar num futuro episódio. Mas é propositadamente, é para te tentar prender, para que a pouco vás desvendando os mistérios deste universo e como é que este universo funciona. Requer realmente alguma paciência por parte do leitor, mas acreditem, essa paciência é recompensada nos volumes seguintes, vale bem a pena e é um paralelismo assustador e brutal com a nossa realidade. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião, o que é que vocês acharam de Wicked and the Divine, se já leram. Se não leram, recomendo bastante. Estava um bocadinho cético relativamente a esta história, mas convenceu-me, principalmente neste segundo volume, convenceu-me bastante e acho que vale bastante a vossa atenção. Não se esqueçam, o vosso apoio é muito importante. 40% de vocês não subscrevem o canal e isso é muito importante. Façam-no, subscrevam o canal e sigam-nos nas nossas redes sociais. Por hoje é tudo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.